Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional. Boa tarde a todos, agradecemos a vossa presença e começamos colocando uma pergunta. Qual o mito fundador do Brasil? E digo fundador e não formador, pois quando os historiadores falam em formação, referem-se não só às determinações económicas, sociais e políticas que produzem um acontecimento histórico, como também pensam em transformação e, portanto, na continuidade ou na descontinuidade dos acontecimentos, percebidos como processos temporais. Numa palavra, o registro da formação é a história propriamente dita, aí incluídas suas representações. Mito fundador para a filósofa Marilena Chaui é um passado imaginário, tido como instante originário, que se mantém vivo e presente no curso do tempo, fora da história. Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, que esteve no Brasil nos anos 30, na Conferência Mito e Significado, de dezembro de 1977, disse ser impossível compreender um mito como uma sequência contínua, que temos de o apreender na sua totalidade e descobrir que o seu significado está conectado não a um acontecimento específico em si, mas a uma série de acontecimentos diferentes, ainda que tais, acontecidos em diferentes momentos da história. E pergunto, poderá um mito fundador formar uma nação? Segundo George Colley, historiador, a descoberta do Brasil foi uma invenção do século XIX e, como ato fundador, instaurou uma continuidade necessária. Deste modo, a carta a El Rei Dom Manuel, do escrivão Pero Vaz de Caminha, supostamente escrita ao longo da viagem de Cabral em 1500 e somente publicada no final do século XVIII, foi importante na construção deste imaginário investido pela fabricação de um mito nacionalista e serviu de inspiração para autores como José de Alencar, em Iracema, livro publicado em 1865, ou pinturas de temática histórica, do final do século XIX, como exemplo desta pintura, o primeiro desembarque de Pedro Álvares Cabral, de Oscar Pereira da Silva, de 1900. Ou outro exemplo é a primeira missa, de Vítor Meireles, de 1860, ou outro exemplo ainda, no cinema, O Descobrimento do Brasil, filme de Humberto Mauro, de 1937. Da história à literatura, das artes plásticas ao cinema, este mito fundador vem sendo reatualizado. Um mito luso-brasileiro, conforme nos apresenta o historiador Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, e do qual cito em seguida uma passagem. Somos ainda uns desterrados em nossa terra. Todo o fruto do nosso trabalho ou da nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. Assim, antes de perguntar até que ponto poderá alcançar bom êxito a tentativa, caberia averiguar até onde temos podido representar aquelas formas de convívio e instituições e ideias de que somos herdeiros. É a herança de uma nação ibérica, desses territórios ponte pelos quais a Europa comunica com outros mundos, dessa região indecisa entre a Europa e a África, que se estende dos Pirineus a Gibraltar. Para o sociólogo Gessé Sousa, pelo contrário, a semente de toda a sociabilidade brasileira é a experiência da escravidão, e não a suposta e abstrata continuidade com Portugal e seu patrimonialismo.
A abolição da escravatura em 1888 representa a divisão entre duas épocas. O declínio da velha lavoura coincide com a ascensão dos centros urbanos, precipitada pela vinda da corte portuguesa em 1808 e pela independência em 1822. Segundo o sociólogo Florestan Fernandes, o negro exige uma segunda abolição e vem reclamando pela participação na revolução social que não o atingiu, levantando o véu de uma descolonização que ficara interrompida desde a proclamação da independência, instaurando-se assim uma chamada democracia racial, entre aspas, outro mito. Para a produção de uma pintura de temática histórica, era de grande importância, na época, que os artistas se baseassem em fontes históricas. E escrevo isso entre aspas também. Segundo a pesquisadora Lúcia Stumpf, António Parreiras, paisagista, estudou a carta de Pero Vaz de Caminha, porém, em nada esta paisagem nos remete à terra idílica, na qual, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, como prometia Caminha ao rei Dom Manuel. Na sua versão dos descobrimentos, a terra descoberta pelos portugueses já estava dominada por seus habitantes originais. Embora não apareçam nesta pintura, denominada Bahia Cabrália, de 1900, e pertencente à coleção da Pinacoteca de São Paulo, noutra do mesmo ano, e cujo título é A Chegada, anunciada apenas no título, uma vez que no momento retratado ela ainda não havia se concretizado, é vista a partir da perspectiva dos nativos, a mesma imposta ao espectador, e dessa forma, quem observa a tela é impelido a estabelecer uma relação de identidade com o indígena, deslocando os portugueses ao lugar de outro, estranho e ainda desconhecido. Manuel de Araújo Porto Alegre, então diretor da Academia Imperial de Belas Artes, reclamava em 1856 da ausência de imagens que representassem nossa história e da falta de apego ao passado por parte das gerações mais novas. Colaborando na construção desta iconografia, sugeriu a Vítor Meireles a leitura da Carta de Caminha, sendo responsável também pela indicação do tema do trabalho a ser realizado. A primeira missa. Segundo um trajeto similar ao da historiografia, observamos nas artes plásticas do período a elaboração e a eleição de um conjunto de referenciais para se entender o nascimento do país. Neste sentido, o processo de construção é duplo. Da história nasce a arte e da arte nasce a história. No final do século XIX, esta pintura feita no Brasil encontra um novo veículo de exposição que dialoga diretamente com os alunos, os livros didáticos, condensando o saber considerado correto sobre a história e ganhando contornos de verdade. As imagens inseridas nos manuais transformam-se na representação visual do fato, sobre o qual não devem pairar dúvidas, e muito menos interpretações. A imagem não está para ser discutida enquanto fonte datada, historicamente produzida, mas sim para confirmar o sentido do texto escrito, traduzindo visualmente uma leitura do passado e amarrando história e arte à mesma operação, a redução do tema ao fato. Mito fundador do Brasil. Porém, o melhor fruto que nela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E dessa maneira, senhora, dou aqui a Vossa Alteza conta do que... Esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Um mito é sempre um mito. Um mito nem sempre é só um mito.
Posto que há tanto para dizer, e nada dito até então para Vossa Excelência, não deixarei de fazer a minha parte. Embora eu não saiba bem por onde começo e muito menos por onde termino, mas os nossos curumins aprendem nas escolas daqui que é Vossa Excelência, legitimamente eleita a responsável por toda a terra de Veracruz. Me faltam palavras, então, toda vez que sentir que tem um buraco nessa carta, insira qualquer coisa que tenha sido dita e transmitida por seus ancestrais e até hoje nunca desmentida sobre a história do nosso país. Do seu país. Do país deles, tanto faz. Também faltam palavras na língua portuguesa para descrever o primeiro a chegar. Talvez eu encontre algo no Guarani ou nas línguas banto para falar sobre a destruição iniciada nessas terras pelo Jurupari, o Aingá, o Iurugu, o Diabo Velho, o próprio mal, que chegou cheio de roupas e espelhos e cartas e palavras e fundou por aqui a extensão do seu império. Foi aqui que eu nasci. Na Pindorama, que transformaram em Brasil, o quarto de despejo do mundo. Já são 500 anos do começo do fim e eu presenciei tudo, desde o princípio. Eu vi de longe eles chegarem, eu ouvi os gritos, o calor das armas de fogo criadas pelo homem que nunca entendeu nada sobre o fogo e que também nunca entendeu nada sobre a água, a terra e o ar, porque enquanto buscou dominar, não sobrou tempo para ouvir. Eu os ouvi dizer algo sobre nos salvar, em línguas estranhas e incompreensíveis, que com o tempo se tornaram a nossa língua. E foi a partir do domínio dessa mesma língua que eles passaram a separar os sábios dos burros. Quando eu vi, já não importava mais o quanto sabíamos sobre a terra, sobre o ar, sobre a água, sobre o fogo, ou sobre a matéria sem nome que compõe o universo e nos faz artes e artistas. Tudo se resumia ao que consta nos livros deles. Eu também vi a terra ser tomada, comunidades saqueadas, eu vi enormes campos de concentração se erguendo para abrigar aqueles que desrespeitam as leis que eles escreveram em seus livros com palavras indecifráveis, como quase tudo que é dito nessa língua, que é a língua que eu uso neste momento para escrever para Vossa Excelência. Eu também ouvi as armas de fogo, cada dia menos armas, cada dia mais armas, e cada dia menos fogo alvejarem o carro de uma vereadora. Eu também vi a bota preta da lei no pescoço de senhoras pretas e ouvi o barulho de tiros que atravessa janelas e casas feitas de madeirite e que são chamadas em sua língua estranha de bala perdida. Porque sempre se encontram com corpos pretos que, mesmo muito pequenos, não cabem nos mapas. E depois de tudo isso, eu os vi, enfim, continuarem se autoproclamando o começo, o meio e o fim. O princípio de tudo. Primeiro, os descobridores. Aqueles que nos trouxeram fé, lei e rei, que nos trouxeram uma língua e nos ensinaram a falar certo. Eu os vi transformando o seu folclore em verdade e a nossa sabedoria em crendice. Eu os vi transformando o seu folclore em verdade e a nossa sabedoria em crendice. Eu os vi se autoafirmarem grandes, mesmo enraizados em mitos medíocres que contam sobre si mesmo e que contam para nós, nos fazendo acreditar que somos pequenos. Me desculpe se não me alonguei, é que ainda me faltam palavras para dizer sobre o que eu vi desde quando a primeira carta foi escrita, anunciando o fim. Porém, o melhor fruto ainda me parece que seja salvar essa gente. Um mito é sempre um mito. Um mito nem sempre
é só um mito. Mito. Medo. Medo. Cedo. Pede. Pede. Pode. Pode. Pede. Pele. Dele. Dela. 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 Cala. Cara. Para. Caro. 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 Medo, cedo, cede, pede, fode, pode, pede, pele, dele, dela, bela, vela, cela, cala, cara, para, paro, saro, caro, puro, mito, medo, cedo, cede, pede, fode, pode, pede, pele, dele, dela, bela, vela, cela, cala, cara, para, paro, saro, caro, curo. Muito medo. Cedo, cede, pede, fode, pode, pede, pele, dele, dela, bela, bela, dela, cala, cara, para, caro, caro, muito medo, cedo, pede, pede, mito, fode, pede, bela, fode, pele, dela. Cala, cara, para, caro, sabe, caro, puro. Mito, meto medo. Cedo, cede, fede, fode, pode, pede, pele, dele, dela, bela, vela, cela, cala, mito, para, mito, pede, cela, mito, cala, mito, fode, pele, dele. Cedo, fede, fode, pode, pede pele, dele, dela, bela, vela, cela, cala, cara, para, caro, sabe, caro, puro. Mito, medo, medo, cedo, cede, mito, fede, mito, para, mito, fode, mito, cedo, pede, pele dele, mito, cedo, pede, pele dela, mito, cela, mito, cala a pele dele, mito, cala a pele dela, mito, fode, mito, cedo, mito, meto, medo, cedo,
Sede, fede, fode, pode, pede pele. Dele, dela, bela vela. Cela, cala, cara. Para, paro, saro, caro, curo, mito.